Glória a Deus. Culto fé. Culto da caneta. Eu tô meio saudosista, irmão, hoje. Tô. As crianças estão liberadas, isso. Obrigado, Kézia, por GC Kids. Que Deus abençoe a vida de cada criança. É forte. Eu meditando na palavra de Deus nesses dias, o Espírito Santo trouxe algumas coisas na minha memória. E uma delas é que 2026 é o ano que eu completo 20 anos que eu retornei para os caminhos do Senhor. Eu nunca esqueço esse dia, numa segunda, em uma célula, em um GC, em 2006, no dia 1º de maio. No ano de 2007, no dia 17 de março, que será nessa terça-feira, foi o dia do meu batismo. Estarei completando 19 anos que eu nasci de novo. Pergunte para alguém: você tem a data do teu batismo memorizada no teu coração? Você tem a data do dia que você decidiu por Jesus no teu coração? E mediante a isso, um tema surgiu no meu coração para ministrar nesse culto fé de hoje. E o tema é: não se esqueça da base. Eu recordo-me do hino que chamou a minha atenção. Eu estava indo para o interior do Pará e só dá uma pausa, minha maestra. Eu estava dentro de uma van indo para um município e o motorista da van comprou um CD na estrada e foi um CD do Voz da Verdade. E na época eu comecei a chorar. E aquele hino, sonhe os sonhos de Deus. Quem lembra dele? Pois maiores eles são, não é? Que fala dos sonhos. Sonhos que não ficam nos sonhos, essa promessa é real. Aí de repente eu me deparo com: faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Foram hinos que invadiram meu coração. E eu comecei a chorar de uma forma incontrolável dentro daquela van, e eu não sabia que já era uma semente semeada no meu coração. E é incrível que meses depois de uma viagem longa pelo Maranhão, eu retorno de viagem e a minha irmã, a Mayra, me convida para ir em uma célula. Eu não queria ir, mas de repente eu ponho o rosto na janela e sou deparado com um convite irresistível, e desci para aquele lugar e fui para aquela célula onde eu conheci o Edilson, que se tornou meu líder de mocidade, meu líder de jovem, a Marfisa, onde eu conheci o missionário Sebastião. Isso numa segunda-feira, e numa terça-feira eu já fui para a igreja todo de socialzinho. Eu tinha uma roupinha social em casa e era uma cruzada de milagres. E ali foi nesse dia que eu vi a minha branquela. Meu Deus, aleluia. Foi nesse dia, irmão, olhei ela no conjunto jovem, eu falei: meu Deus do céu. Eu comecei a conhecer pessoas como o irmão Nonato, o próprio pastor Rui Melo da Silva, pastor Manuel, que descansa no Senhor, entre outros e outros, que começaram a trazer alguns ensinos para a minha vida. E cada culto de doutrina, que era terça-feira, era um culto que nós prezávamos. Eu confesso a você que a igreja era mais lotada na terça do que no domingo. E dentre muitas palavras que o pastor Rui Melo na época pregou, essas palavras norteiam a minha vida até hoje. Palavras que de muita sabedoria, né, que eu recebi ali naquele culto. E de repente Deus me fez voltar e relembrar essa base. De repente o Espírito Santo me fez compreender que
O meu ministério hoje é fruto de uma base que foi construída a partir de pessoas que passaram pela minha vida e somaram de uma forma muito poderosa. Tive o privilégio de auxiliar em muitas obras, na periferia, em regiões muito pobres, e tudo isso contribuiu para a minha vida. E é interessante que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que antes de Deus erguer alguém, antes de Deus iniciar algo na vida de alguém, primeiramente Ele vai estabelecer uma base. Só que quando nós começamos a crescer um bocadinho, quando nós começamos a caminhar para o propósito, nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer da base aonde nós começamos. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. A gente não pode, a Bíblia diz que nós não podemos remover os marcos. E é interessante que quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que tudo na tua vida foi necessário. Você não pode olhar para trás e desprezar aquele irmãozinho que te discipulou, e talvez você hoje tenha mais conhecimento do que ele. Eu nunca esqueço, irmão, e por muitas das vezes eu usei como uma forma um tanto quanto orgulhosa, quando eu comprei minha primeira Bíblia de estudo, Bíblia de aplicação pessoal, e um pastor falou para mim: irmãozinho, essa Bíblia não serve para você, você não sabe usar essa Bíblia. E aquilo veio como uma desmotivação no meu coração muito grande. E anos se passaram, eu estava dando aula de ética cristã na faculdade teológica, e ele estava bem na frente. Era uma turma de bacharel em teologia, e eu fui o professor de ética cristã nesse dia, e eu lembrei quando ele falou. E eu usava muito isso, muitas das vezes, para dizer como Deus ergue alguém de uma forma poderosa. Mas hoje, nesses dias refletindo com o Senhor, eu vi o quão aquele pastor contribuiu no meu ministério. Quantas vezes em oração da meia-noite, quantas vezes aquele pastor falava para mim: meu mano, você está bem? Quero orar por ti. Que lindo é ver o que Deus está fazendo na tua vida. E o Espírito Santo falou muito forte comigo desde a semana passada: não te esquece da base. E hoje eu quero falar sobre isso, porque o povo que estava cativo, o povo que estava clamando pelo Machia, pelo seu Messias, o povo que estava entregue a Roma, o povo que clamava por uma libertação, recebe um homem vindo da parte de Deus, de uma forma simples, humilde. Nasceu numa estrebaria, em uma manjedoura. De repente essa criança cresce de uma forma tão sobrenatural que você conhece a história. Mas na sua primeira mensagem, ele não ia, sabe, Josemar, trazer tudo de uma vez. Jesus primeiro estabelece na vida daquele que os ouvem, e na vida daqueles que iriam segui-lo, ele estabelece uma base. Diga: Jesus se preocupou em estabelecer uma base. E essa base nós encontramos ela em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Queremos muito entender a parte profética da Bíblia, as revelações do fim, mas a gente nunca pode se esquecer da base. Eu recordei-me da primeira aula que eu tive sobre mudança de mentalidade no meu discipulado, baseado em 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Passado-se 1 ano e meio depois do meu batismo, eu me vi sendo professor do discipulado e ministrando a mesma aula. E é interessante, irmãos, eu não consigo esquecer toda a base que foi semeada no meu coração. Não consigo me esquecer dos momentos que eu tive com o irmão Nonato, passando a tarde com ele, e ele me ensinando princípios extraordinários do Evangelho, ele me mostrando coisas extraordinárias na palavra de Deus.
pastores velhinhos que me aconselhavam. Tinha um pastor que ele estava há muito tempo, ele era um evangelista, ele entrava nos ônibus, ele era daqueles pastores de entregar literatura. Eu já vou começar a pregar, mas eu preciso falar disso. E esse homem, ele tinha uma dicção muito forte, muito rápida, e a gente não entendia o que ele falava muito bem, mas ele era um ancião da igreja. Ele iniciou, descansa no Senhor, pastor Aurélio. Eu lembro que ele chegava na igreja, ele pegava na cabecinha da Esther, e ele falava: estrelinha, vai brilhar muito. Ele olhava para mim e falava: meu querido, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Meu querido, eu estou orando por ti, mas não deixa de orar você também. Uma palavra simples. E eu vejo Jesus com seus discípulos estabelecendo algo que como uma base, para que eles conseguissem, em cima dessa base, viver uma forma ministerial aprovável diante de Deus e diante dos homens. E hoje, como eu falei na semana passada, eu quero muito falar sobre Mateus capítulo 6, sobre a forma que Jesus estabelece uma base extraordinária de vida, para que a gente consiga ter uma vida tranquila, exercer um ministério tranquilo, exercer uma liderança como pai, como esposo, como um pastor, um diácono, como um intercessor, como alguém que serve a Deus de uma forma pacífica e tranquila. E eu acho muito lindo, eu quero começar a ler Mateus capítulo 6 a partir do verso 19. Mateus capítulo 6 a partir do verso 19. Não podemos esquecer a base. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus vai falar sobre isso. Mas observa comigo, fica com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. No verso 1, a primeira coisa que ele fala, obviamente que a gente sabe, eu não vou entrar aqui em detalhes históricos, mas a Bíblia, ela não era separada em capítulos, em versículos, em epígrafes, né? Mateus, ele tem uma intenção, Marcos tem uma intenção, Lucas tem uma intenção, João tem uma intenção. Há uma semelhança no livro de Mateus para de João, é que Mateus vai trazendo toda a genealogia de Cristo, trazendo o fundamento humano, e João já vem trazer toda a divindade de Cristo. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mateus, ele vai trazer alguns detalhes de riqueza, porque ele tem como objetivo alcançar os judeus. Ele escreve destinado aos judeus. Amém? É por isso que você vai ver algumas riquezas de detalhes e culturas. É por isso que você vai ver o livro de Mateus começando com genealogia. Então, no decorrer da prédica de Cristo, segundo aquilo que nós conhecemos no capítulo 6, a partir do verso 1, quando ele traz um rumo, estabelecendo uma base de vida, ele fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não terei galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Preste atenção. Ele começa a fazer uma base, uma construção, para que eu e você, os seus ouvintes que estão ali, passam a caminhar de uma forma sólida, plena,
convicta. Aí ele continua dizendo: quando vocês derem esmola, não toca a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então ele já está dizendo, esse ato é um ato de hipocrisia. Os hipócritas das sinagogas e nas ruas, eles ficam fazendo isso, e eles têm um intuito. Qual o intuito? De serem glorificados pelos homens. A base evangelística aqui, que ele estabelece para mim e para você, é: nunca tenha em teu coração a pretensão, obrigado Josemar, a pretensão de fazer algo a fim de que você seja ovacionado por homens, a fim de que você seja enxergado por homens como alguém, uau! E ele fala: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, faz com a direita que a esquerda não veja, para que a tua esmola fique em secreto, aleluia, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Preste atenção. Depois ele vem dizendo como você deve orar. Quando você orar, não fica usando de vãs repetições. Quem conhece isso aqui? Amém? Ela está projetando só de um lado. É isso mesmo. Quando for orar, não fica de vãs repetições, achando que você vai ser atendido. Aí ele começa a dizer, né? Porque os hipócritas fazem isso, oram em pé nas sinagogas a fim de serem vistos. Então ele começa a falar de um sentimento, ele começa a expor uma motivação naquilo que se é realizado. O que é isso, pastor? É a base. A primeira coisa que ele vai nortear você é em rever as tuas motivações. Meu Deus! Quando vocês orarem, ora assim. Ele vem com a oração do Pai Nosso. Assim que ele encerra a oração do Pai Nosso, ele vem falar: quando vocês forem jejuar, não fique com a cara desfalecida. Vocês já conhecem isso, você já leu isso. Mas unge a tua cara, te lava, fica bonito, para que o teu Pai que vem em secreto te recompense. E depois ele chega exatamente no 19. Ele estabelece a motivação. Ele traz uma base sobre o que deve te motivar é o céu. O que deve cada vez mais motivar você a fazer as coisas é o céu. Essa é a base. Eu quero aqui abrir um parêntese, que quando os discípulos chegam com ele trazendo o relatório, Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 9 e 10 também, que eles estão atônitos e falam sobre o relatório, aí Jesus fala assim: não fiquem alegres por isso, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Nas entrelinhas ele estava falando: cuidado com a vaidade. Quem está pegando essa palavra, diga amém. E ele vem falar sobre a verdadeira motivação do exercício da vida. Se o meu tesouro é terreno, automaticamente eu farei de tudo para que as minhas conquistas sejam aqui. O mundo diz assim: olha, vive-se só uma vez, então aproveita tudo que tu puder aqui. Eu digo para você em nome de Jesus que a vida não termina aqui. Você começa a eternidade aqui, não é depois que você morre. Quando você morrer, você vai dar continuidade. Reveja as motivações e acumule tesouro exatamente aonde você deve acumular. Nós não precisamos ser pessoas que saem tocando trombeta para dizer a nossa generosidade. Não precisamos ser pessoas que batem no peito para dizer o quão santo nós somos, o quão bom nós somos. Cristo vai estabelecer: reveja a tua motivação, estabeleça a tua base. Tudo que não tem base, o Arley lá atrás é engenheiro. Se o cálculo estrutural for errado, chapéu. É ou não é? Se o cálculo de ferro, se calcular e colocarem o ferro errado, acabou a construção. Tudo começa na base. Pastor, aonde o senhor quer chegar com isso?
Tem muitas pessoas hoje achando que estão vivendo o ministério, mas elas não construíram um ministério em cima de uma base. Tem gente que está constituindo famílias, mas ela não está constituindo em uma base. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Ele não for a edificação, será em vão o nosso trabalho. Ouça isso. Tudo que nós formos fazer, nós temos que ter convicção da base onde nós caminhamos. Espera aí, eu tenho uma trajetória. Como foi a minha base? Eu reconheci meus pastores? Eu entendo os valores dele na minha vida? Eu tive um processo de honra de mim para com eles? Por que isso, pastor? Porque é semeando que se colhe. Fala para mim, Rafael, se a tua base foi estabelecida semeando, você vai colher. Porque se tu semeou honra aos teus pastores, você vai ser honrado. Quando você abrir portas para pessoas, pessoas abrirão portas para você. Aleluia. Quando você cuida de pessoas, automaticamente Deus também vai cuidar de você. É por isso que Salomão, na sua sabedoria, vai dizer em Provérbios 11:25 que a alma que é generosa, ela prosperará, e a que dá o alívio ao necessitado, alívio também receberá. Só que quando nós não temos a nossa base sólida, nós ficamos um tanto quanto oscilantes. Irmãos, ouça, por favor, isso é uma palavra muito poderosa. É o momento que nós ficamos: será que Deus vai me usar ou não vai? Será que eu fui chamado ou não fui? Ai, meu Deus do céu, estou vivendo essa prova, será que era para eu fazer isso ou não? Se você tem uma base sólida, você vai viver uma vida de descanso, tranquila, independente de qualquer coisa. Então Jesus, ele vai falar: não acumuleis tesouros na terra. Tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês forem realizar, olhem para as vossas motivações. Se é para acumular elogios terrenos, se é para acumular riquezas terrenas, porque tudo aquilo que você acumula, mas não tem propósito, se perderá. Tudo aquilo que você acumula dentro de você e não tem propósito nenhum, vai se perder. Então ele começa a dizer: não ajunteis tesouros na terra. Como eu disse há segundos atrás, façam as vossas obras em oculto, porque você fazendo as vossas obras em oculto, só quem vai ver é o Pai que vem em secreto, e vocês estarão acumulando vossos tesouros no céu. Quando você faz para ser ovacionado, quando você faz para ser celebrado, automaticamente. Hoje eu estava numa conversa com a minha esposa, estávamos na mesa tomando café, e começamos a falar sobre o que tem acontecido com o Evangelho nos dias de hoje. Irmãos, eu sou pentecostal, eu creio no poder do Espírito Santo, não creio porque eu sou um crente empolgado, não creio porque eu sou uma pessoa, não, irmão, eu falo daquilo que eu vivo e experimento, mas o que a gente está vendo hoje chacota com o Evangelho. O que a gente está vendo, pessoas sem base, pessoas sem pastores, pessoas que vão para frente de uma câmera dançar falando em língua estranha. Irmão, pessoas que não tiveram uma base doutrinária sólida na sua vida. Pessoas que hoje quer ser terapeuta cristã, quer ser quarta pessoa da trindade cristã, quer ser da dança profética cristã, quer ser expulsa demônio cristão, e não tem uma base sólida construída. Quem está comigo aqui, diga amém. Você está no culto fé, aguenta. Porque se alguém aqui dessa igreja fizer isso, eu vou repreender com muito amor, mas vou.
porque não é para ser visto pelos homens. Quer compartilhar o que você vive no seu secreto? Compartilha, mas depois que você sair dele. Você não vai compartilhar você chorando aos pés do Senhor. Você não vai começar a compartilhar, ai, eu estou aqui, olha lá, não vai fazer isso. Não vai edificar ninguém. Precisamos reconhecer qual é a nossa base. E precisamos estar muito firmadas nela. Eu não preciso ficar aqui dando rajada de língua estranha para dizer que eu sou mais poderoso do que vocês. Eu tenho base. Eu sei para que serve. Mas quando nós fazemos para ser visto pelos homens, a gente entrega que não temos base. Tudo que fazemos para ser visto pelos homens, nós acabamos entregando. Meu ministério não tem base. Eu conversando com a Raquelina, eu falei assim: você é muito exigente. Às vezes, se a gente está na mesa em um assunto, e pode ser o Jean, pode ser o André Valadão, seja lá quem for que ligar, ela olha e fala: não atende, é o momento nosso. Essa é a minha esposa. Por isso que às vezes a gente vai até sem telefone para a mesa. Se é o nosso momento de rir, é o nosso momento. Se é o nosso momento de falar da palavra, é o nosso momento e ninguém interrompe. Quem está pegando isso aqui, diga amém. Faça isso você também, que é bom. E baseado nisso dela, eu falei para ela assim: imagina Deus. Você vai tirar um momento com Deus. Espera aí rapidinho que eu vou gravar aqui para eles verem o que a gente está falando. Não. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Em secreto. Fica lá. Deus falou contigo. Deus te instruiu. Deus te restaurou. Deus te ergueu. Te curou. Se o Espírito Santo te impulsionar, depois que tu saiu de lá, aí tu compartilha: irmãos, eu estava no quarto, Deus falou comigo, uma palavra veio no meu coração sobre isso. Acabou. Agora compartilhar o teu momento é um momento de intimidade. É só você e ele. Todas as vezes que a gente olha para esse texto, muitas pessoas pegam esse texto e falam assim: olha, dinheiro. Não fica correndo atrás de dinheiro de um lado para o outro, não fica incansável. Para de acumular tesouro na terra. Mas o contexto está falando de várias coisas e não só de dinheiro. Está falando de oração, está falando de jejum, está falando de ministério, está falando de vida com Deus. É o contexto, é a continuidade. Se eu, que não sou uma pessoa tão assim inteligente, consigo organizar um sermão início, meio e fim, você acha que o sermão de Cristo era ao léu? De qualquer maneira? Não. Jesus estava sendo muito intencional no que ele estava falando. E o que nós percebemos hoje? Nós somos a geração do arrebatamento, eu creio nisso. Nós somos uma geração que estamos recebendo informações, e é profético: toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. É profético, é o nosso tempo. A dizer que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. É o que a gente está vivendo hoje. Mas a pergunta que nós temos que ter resposta é: para que é o sonho? Para que é o enchimento? Para que é a visão? Meu Deus, não acumule tesouro na terra. Quer ter intimidade com Deus? É intimidade. Só tem adulto aqui, tem solteiros aqui, vocês vão casar um dia em nome de Jesus. Você não vai postar sua intimidade na tua rede social com a tua esposa. Na intimidade com Deus, tu geme, tu chora, tu sussurra, Ele fala contigo. Às vezes você vai para a lona, tu perde todas as tuas forças. Quem já viveu isso, diga amém.
É quando é muito mais forte do que você. É quando você não resiste à presença. É quando você não consegue, você perde totalmente a força da perna quando você sente. Você começa a sentir o peso da santidade de Deus sobre a tua vida. Irmão, em nome de Jesus, não entra na minha cachola. Não podemos ser uma igreja que queremos recompensa humana. Queremos ser ovacionados, fazemos tudo por seguidores. Não. 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 Ajunte tesouro no céu, onde a traça não corrói. E volta a dizer, o contexto não está falando só de dinheiro. Está falando de atos de generosidade, atos de santidade, atos de intimidade, atos de busca, uma construção de crescimento, uma construção de relacionamento. Uma vez a Raqueline, irmão, vou te expor hoje, me perdoa, mas eu te amo. Raqueline, com muita lágrima nos olhos, chegou comigo e falou assim: amor, o nosso problema é que a gente fala assim, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter intimidade, não se pede, intimidade se constrói. Se constrói. E antes de qualquer construção, nós temos uma base. Uma base. Uma base. Aleluia. Se a tua base for terrena, tudo que você construir vai desmoronar muito fácil. Porque uma crítica vai acabar com você. Se o que você está construindo é pautado em sentimento terreno, a crítica te mata. Uma discordância te arrebenta. Um não concordo acaba contigo. Uma não valorização da forma que você imaginou que devia ser acaba com você. Por quê? Porque você colocou a sua base e expectativa na humanidade e não em Deus. Meu Deus. Porque onde tiver o teu tesouro, é lá que vai estar o teu coração. E aqui entra um texto maravilhoso de 2 Coríntios capítulo 9, quando Paulo fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração. A tua oferta revela o teu coração. A tua oferta revela onde está o teu tesouro. Meu Deus, meu Deus. Você está falando de dinheiro, pastor? Também. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. É que a gente canta: tu és meu tudo. Aleluia. Ele não olha para a palavra que sai da tua boca, irmão. Ele está olhando. Porque a tua postura na adoração está revelando aonde está o teu coração. A tua forma de cultuar, apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, revela onde está o teu coração. Por isso que quando você lê Mateus 16, Mateus 17, ele vai frisar sobre a profecia de Isaías: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. Capítulo 15, se não me falha a memória, ele fala: como pode vocês tirarem, 14, tirarem palavras boas do coração de vocês, sendo que vocês são maus? A boca só fala que o coração está cheio. Como é que essa postura em um culto onde nós estamos tentando ser ovacionados e elogiados por homens? Qual é a nossa base? Jesus, ele dá missão. Olha, irmãos, é sério, a gente está aqui, a gente já ouviu falar do que Pedro realizou, ouviu falar do que João realizou, do que os apóstolos realizaram, coisas grandiosas, mas eles tiveram uma base. Se tem uma coisa que a igreja sempre preservou, foi estar na base. Atos 2:42, e eles perseveravam, eles não desistiam, eles faziam todo dia, perseveravam na doutrina,
dos apóstolos. Na base que eles foram construídos, a igreja perseverou. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus começa a falar de tudo isso. Jesus começa a estabelecer uma base de generosidade, uma base de relacionamento, uma base de vida com Deus, uma base de vida ministerial, uma base em todas as esferas da tua vida. De repente, a gente está aqui em Mateus 6, de repente, ele vai dando continuidade, quando ele fala do entesourar, quando ele fala do tesouro, onde estiver o teu tesouro, lá está o teu coração. Aí ele fala assim, porque são os olhos a lâmpada do corpo. Se o teu olho vê bom, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Aleluia. Falando de tesouros e falando de ato de generosidade, porque você não pode ter tesouros acumulados aqui, nem muito menos tentar cada vez mais estabelecer uma base terrena, porque você não pode servir a dois senhores. Ou o teu coração está totalmente voltado a Deus, ou ele vai estar voltado às riquezas da terra. Pega essa palavra em nome de Jesus. Você não pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus. Tu vai odiar um e tu vai amar o outro. Tu desprezará um e amará o outro. Estamos aqui. Filha, peço que você vá colocando aí em nome de Jesus. Coloca o verso 23 aqui para a gente acompanhar. O 23. Porque eu estou falando de base. Apesar de eu ter lido 19, eu estou falando de base. O que me faz chegar nessa caneca? Meus olhos. Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando Jesus fala que os olhos são a candeia, ele está falando assim, ó, é quem guia. Então, se os teus olhos estão vendo coisas boas, teu corpo vai ser, olha, glória a Deus. Mas se o teu olho começar a ver coisa ruim, acessar o que não deve, ver o que não deve, todo teu corpo estará em trevas. Porque a partir dos olhos irá influenciar em todo o teu sentimento, em todo o teu coração. A partir dos olhos virá o desejo. A partir dos olhos virá a cobiça. A partir dos olhos virá alguns anseios. A partir dos olhos começará a surgir sentimentos a partir daquilo que você vê. Que é isso, pastor? Base. Te preocupe ter o teu coração no Pai. Te preocupe ter o teu coração em Deus. Te preocupe em acumular tesouros nos céus. E olha, veja bem, olhe bem, enxergue bem, para que todo o teu corpo seja bom. Parece meio clichê o que eu vou falar, mas pare de ver coisas que não edificam. Para de olhar para onde não interessa. Chega no culto, olha para ele. Aleluia. Errou aqui, não tem problema. Olha para ele. Entrega a tua adoração para ele. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, nós temos que olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Isaías profetiza, olhai para mim, sede salvos vós, todos os moradores da terra. Olha para ele. Olha para aquilo que é bom. Tenha nitidez da base que você está, para que você não se encontre oscilando, servindo a dois senhores. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Ai, meu Deus do céu. Aí eu faço a vontade de um e desprezo o outro. Fala para mim, Rafael. A base é estabelecida. Generosidade com as esmolas. Fala para mim quais esmolas. Oração. Jejum. Coração no lugar certo. Tesouros no céu. O olho vendo bem.
servindo ao Senhor e uma vida maravilhosa. Aonde ele fecha? Na ansiedade. A causa da ansiedade no meio do povo de Deus é a falta da base. Projeta aí, filha. 25. Por isso vos digo, esse pedacinho me chama. Por isso eu digo. Por isso o quê? Ele está vindo em um contexto, falando de oração, falando de generosidade, falando de jejum, falando de acumular tesouro, falando de estar com o teu coração no lugar certo, falando de você estar servindo o Senhor certo. Como ele concluiu a fala, ele fala: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 26. Pode passar, filha. Aleluia. Cadê você, minha Midianita? Observai as aves dos céus. Estou sentindo uma presença poderosa aqui. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da tua vida? Você consegue acrescentar entre 45 a 50 centímetros de longevidade de vida? Estou falando de metade de um passo. Quando a nossa base não está muito bem estabelecida, muito bem encontrada, quando a gente não tem nossos propósitos definidos, quando a gente não sabe o real motivo da nossa existência, irmãos, a gente fica, lá no Pará tem a lenda do Curupira, a gente fica andando em círculos e não sai do lugar, almeja tanta coisa e não conquista nada, planeja tanta coisa e não consegue, faz um bocado de objetivos para concretizar em um ano e não consegue, escreve um planejamento familiar para, estabelecida em um curto prazo ou a longo prazo, chega o curto, não consegue, chega o de longo prazo, não consegue também. Deus nessa noite quer falar conosco de uma forma muito intencional, para que a nossa base esteja bem estabelecida nele. Olha o que a gente canta: estou firmado na rocha, nada me abalará. Olha o que a gente canta: eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. E a gente precisa mais do que nunca, irmão, eu falo para você, por favor, você tem que ler pelo menos 7 vezes no ano, Mateus 5, 6 e 7. Pelo menos. Pelo menos. Você vai evitar muito problema na sua vida. Muito. Muito. Mas muito mesmo. Mas muito. Porque se você conseguir fazer o básico, todo o resto você vai tirar de letra. O que é a base? É o básico. O que o Espírito Santo me fez lembrar, Josemar? Do básico. Da oração. Do básico. Do primeiro amor. Qualquer coisa era um glória a Deus.
qualquer culto estou sentindo Deus. Andava na rua com temor de Deus. O que o Espírito Santo me fez lembrar? Do básico. Jesus não começa falando do tempo do fim. Jesus não começa falando dos mistérios do mundo. Jesus começa estabelecendo a base. Quando vocês forem orarem, orem assim. Quando vocês jejuarem, jejuem assim. Quando vocês forem praticar generosidade, façam assim. Quando vocês forem realizarem, olhe para a motivação do coração. Veja onde é que está a tua motivação, porque onde tiver o teu tesouro, lá está o teu coração. Cuidado para que você não se encontre servindo a um Senhor, a Baal, a Mamon, e desprezando o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso eu vos digo, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Porque se vocês estabelecerem essa base e caminharem exatamente como está aqui, vocês não terão ansiedade. Vocês terão anseios pela presença do Pai. Não haverá preocupação por comida nem por bebida. Não haverá preocupação pelas coisas desse século, porque o nosso tesouro não está aqui. Não haverá preocupação se eu vou trocar de carro ou não. Não haverá preocupação se eu vou ter uma casa melhor ou não. Não, não, não. Quando o teu coração está no lugar certo, que Ele vai falar ali com chave de ouro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que todas essas demais coisas vai ser acrescentado. Então, estabelece a base do reino, aleluia, debaixo da justiça do reino. Eu vou engrossar um pouquinho mais, na jurisdição do reino, caminhando segundo as leis estabelecidas no reino, trazendo para a nossa vida a cultura do reino. Aí você vai ver como muita coisa vai mudar na tua vida. É chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino dos céus. Que reino é esse, Jesus? É aquele reino que quem serve é maior do que aquele que está sendo servido. É aquele reino que os últimos serão os primeiros. É aquele reino que os olhos humanos não conseguem entender, mas quem tem a sua base estabelecida, ele vai saber exatamente o que fazer: servir pessoas, honrar pessoas, abençoar pessoas, acumular tesouro no céu, tratar bem as pessoas, cuidar da sua casa, governar a sua casa, ter a sua vida estabelecida em Cristo, na rocha eterna. Base. Base. Quando você vê alguém realizando alguma coisa, ore por essa pessoa e fala assim: Senhor, revela para ela a base. Revela para ela a base da tua palavra. Revela para ela que ela tem que estar firmada em ti. Nós não fomos chamados para caminhar em delírios. Nós fomos chamados para caminhar em base. Essa base é sólida. É por isso que Paulo diz assim: olha, quando tu apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, você vai começar a perceber que esse culto, ele é um culto racional. Você conhece a base, você sabe de onde Ele te tirou, você não esquece. Você sabe como Ele te transformou, você não esquece. Você sabe a forma que Ele te enxergou, que Ele te viu, e talvez nem você se valorizava como Ele te valorizou. Nem você daria a você tanto valor como Ele te deu. Nem você imaginaria que um dia Deus ia olhar para você e falar assim: te achei, tu tá sujo, mas eu vou te limpar, eu vou moldar a tua vida, eu vou te transformar, eu sou o oleiro, tu é o barro, eu vou te erguer, eu vou te fortalecer, eu vou te curar, eu vou te estabelecer numa rocha.
Aleluia. É o que nos estabelece e nos deixa de pé em qualquer momento da nossa vida, irmãos. Por isso que eu amo quando Davi expressa no Salmo 27, no dia mau, meu Deus me exaltará. Em sua tenda ele me esconderá e ele me erguerá sobre um rochedo. Base, a rocha é Cristo. Portanto, hoje, que possamos olhar para nós e rever: eu estou caminhando na base? Ou eu estou segundo as concupiscências da carne? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Como é que eu estou caminhando? O que eu estou buscando vindo no culto fé nessa noite? Por que eu estou aqui? Porque no meu coração já há uma predisposição de vir para cá domingo. Porque no meu coração já há uma predisposição de ir para um GC amanhã. É porque eu estou na base. Meu Deus, o que eu estou fazendo com aquilo que é mais precioso que Deus me deu, que é a minha vida? Ela está na base ou não? Cristo é muito intencional. Ele não deixa a sua igreja desprotegida. Está aqui a base. Está aqui o fundamento. Ele estabelece um povo em um fundamento, em uma base sólida. E a gente só erra se quiser. Só sai dessa base se quiser. Se o nosso coração não estiver no lugar certo. Amém? Vamos orar? Aleluia. Aleluia. A base. O evangelho da cruz. Tem muita gente querendo navegar no profético, mas não conhece o evangelho da cruz. Tem muita gente querendo profetizar, falar em língua estranha, mas não sabe o verdadeiro sentido do evangelho da cruz. Nós precisamos voltar às origens, irmãos. Nós precisamos começar a enaltecer a cruz, enaltecer a Jesus. Precisamos ter a nossa vida fundamentada. Coloque a mão no seu coração e fale com o Senhor nesse momento. Pai, nessa noite nós revemos os nossos conceitos e valores, nossas motivações. Tem misericórdia de nós se por algum momento essas motivações estão afastadas de Ti. Tem misericórdia de nós se por algum momento, Pai, em nosso coração está o desejo de ser visto pelos homens, de alcançar uma proporção que talvez não vá acrescentar em nada, pelo contrário, Pai, porque se nós buscarmos aquilo que o Senhor não designou para nós, incansavelmente nós só traremos sobre nós peso, enfado e cansaço. Mas que em nossos corações haja uma convicção daquilo que o Senhor nos chamou para realizar, e que nossos tesouros estejam nos céus, que nosso tesouro seja o Senhor, que nosso tesouro seja o Senhor. Pai, que a cada momento, ao fechar os olhos, ao erguer as mãos, nós possamos mentalizar que estamos na sala do trono, nós possamos entender que o Senhor é que está recebendo a adoração,
E que não haja uma performance, Deus, para um Reels no Instagram, ou para um vídeo no YouTube, mas sim, Pai, que seja para alegrar o teu coração com o nosso louvor, como nós cantamos aqui. Eu vou te alegrar com o meu louvor, eu vou alegrar o teu coração com a minha adoração, Pai, que isso seja a nossa realidade, em nome de Jesus, que o nosso coração venha estar exatamente no céu, porque o nosso tesouro é o Senhor, é a tua presença. Tu és o nosso tesouro, tu és tudo que precisamos, tu és a nossa riqueza, é em ti que estão os nossos olhos, é em ti, é em ti, é em ti. Tu és o nosso tesouro, tu és o nosso tesouro, tu és a nossa porção. Meu Deus, tu és tudo. Que possamos viver nessa base sólida, Pai. Que nada, nem ninguém, nenhuma palavra venha nos arrebatar desse ambiente de cruz. Que nada, nem ninguém, Pai, como a tua palavra diz, se um anjo do Senhor, um anjo de luz, vier e falar uma coisa contrária ao Evangelho, que seja amaldiçoado, que seja anátema, Pai, que nós possamos ser cheios do conhecimento da tua palavra, para não sermos enganados com pessoas que estão aí dilubriando, enganando a igreja. Em nome de Jesus, Pai, que possamos estar firmados na rocha que é a tua palavra, que possamos caminhar em conformidade à tua palavra, que possamos orar, Pai, na tua palavra, que possamos jejuar como diz a tua palavra, que possamos cultuar como diz a tua palavra, que possamos nos render, que possamos cada vez mais nos derramar como diz a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a falar com Ele nesse momento, dizendo: Senhor, eu sinto que eu quero construir algo além, uma intimidade maior, um relacionamento maior. Leva-me a esse nível de intimidade. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele nesse momento, Lagoinha. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais. E eu vou construir minha vida em Ti. Fale com Ele, fale com Ele. Jesus é o teu fundamento, a cruz é o teu fundamento, o Evangelho. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser Não sei se tem alguém aqui nessa noite que ao rever a sua motivação, você pode estar afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje é o dia que o Senhor te chama: filho, filha, volte para os caminhos. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e se você sentiu o toque do Espírito Santo sobre você, e você assim entende que hoje é a noite de você literalmente dar um passo para mudar a tua história, eu quero orar por você aqui. Se você sente no teu coração, você sai do seu lugar, eu quero orar por você, porque é algo lindo de Deus para nós vivermos e acessarmos. Há um fundamento, e esse fundamento não traz ansiedade, esse fundamento traz certeza, esse fundamento traz nitidez, esse fundamento ele vai trazer a nós a alegria da salvação. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite tão maravilhosa em Tua presença. Obrigado por trazer a nós, Pai, todo o fundamento necessário para uma vida maravilhosa e tranquila, que nós possamos viver de uma forma aprazível a Ti. Ainda que homens não entendam,
mas o Senhor olhará e verá o sabor, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E eu sei, Pai, que a cada dia nós alegraremos o teu coração com a fé firmada na rocha, na palavra do Senhor, no evangelho da cruz. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, obrigado, te louvamos, te bendizemos e pedimos a Ti que ainda essa semana possamos sentir mais e mais do Teu poder, que ainda essa semana possamos ter o coração mais quebrantado e voltado, Deus, em buscar a Tua face, em buscar a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, transforma-nos a cada dia, a cada momento, a cada ambiente de secreto, a cada momento dentro do quarto, a cada jejum, a cada oração, a cada ato de generosidade, que o nosso coração esteja exatamente no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Continua a manifestar o Teu amor, a graça, Deus, do Teu Filho amado Jesus, do nosso amado Jesus, Deus, a consolação do Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E a noiva do Cordeiro diz, e a igreja do Senhor diz: aplauda o nome do Senhor, exalte a Ele. Você está firmado na rocha que é Cristo. Glória a Deus.